Bom, nós estamos de volta aqui com Conversas Cruzadas na TV Com. O Wellington Santos mandou aqui pra gente no primeiro bloco ainda. A gente acabou enveredando por outros assuntos aqui, não respondemos o questionamento dele. Mas o momento é agora. Ele quer saber o seguinte: quais são as culturas agrícolas que têm maior participação no uso de agrotóxicos aqui na nossa região, que a gente consome? O Wellington Santos é aqui da Trindade. Irineu. Muito bem. Bom, se a gente olharmos em termos de consumo, tão só em termos de quantidade, vamos observar que soja, ela vem na dianteira. Ela consome em torno, no Brasil, 42 mil toneladas de agrotóxico é consumida. Logo em seguida vem o milho. Agora, se a gente começar a colocar isto por hectare, o consumo de princípio ativo ou de agrotóxico, não só o princípio ativo, mas o agrotóxico em si por hectare, aí nós vamos ter o tomate, que ele aparece em primeiro grau e seguido pela batata. Então, isso é a preocupação que se tem. Então, nós aqui na Grande Florianópolis, nós produzimos muitas olerícolas. Sim. Santa Amaro produz bastante, Antônio Carlos produz bastante, mas o uso em si de agrotóxico nessa produção é grande, em termos de concentração por hectare. Mas vale a pena a gente reforçar o caso. Se seguido as condições recomendadas, não haverá problema, porque o produto utilizado ele tem um período de carência. Sim. E esse período de carência ser respeitado, então ele vai para o supermercado sem problema. Agora, é preciso ter este cuidado e esta recomendação precisa ser seguida. Então, quando a gente pensa no consumo, precisamos verificar quem é que está produzindo e qual foi a recomendação que teve. Então, de novo, eu volto a tecer o quadro de que técnicos terão que estar lá no campo. É preciso que os técnicos estejam lá para fazer essa recomendação. E no estado de Santa Catarina, nos outros estados não é diferente, houve um esvaziamento de técnicos. E a gente pode fazer uma análise muito simples, o telespectador vai pensar junto comigo, olhe lá no seu município, volte a 10 anos atrás. Quantos técnicos de governo estavam lá e agora, quantos técnicos tem lá de governo? Sim. Então, você vai ver que esvaziou. E nós tivemos uma inversão de valores, porque se a gente fazer um quadro assim, mas nós temos mais policiais, que, claro, para dar segurança, mas quer dizer que houve necessidade de ter policiais lá. E, na verdade, os técnicos, fazendo um contraponto, na casa de recomendação, houve um esvaziamento. Quer dizer, significa dizer que a estratégia de governo não foi para a orientação. Sim. E isso há uma preocupação, porque se é a saúde, se é a alimentação, então, nós precisamos de uma orientação forte e é preciso, então, que os técnicos agrícolas, agrônomos, estejam lá disponíveis para o produtor rural. E os fiscais federais, né? Perfeito. Exato. Eu queria ouvi-lo rapidamente ainda sobre uma questão que é o seguinte, está chegando por aqui agora, do Dr. Humberto Espíndola, ele é farmacologista, pergunta para o Dr. Jefferson. Como é que está o uso de organofosforado em Santa Catarina comparado com o resto do Brasil? São os mais tóxicos entre os agrotóxicos. Exato. Obrigado, doutor Humberto, pela gentileza. Humberto, grande abraço para o meu amigo Humberto, meu colega de colégio lá em Lages, né? Abração aí, Humberto. O organofosforado, ele é usado como um dos inseticidas, né? Usados aí para combater lagartas e bicudo e outros insetos, né? Agora, realmente há um uso do organofosforado como, vamos dizer que na escala de 10 elementos ele é o primeiro, ele é o que se usa em mais larga escala. No entanto, Humberto, o que a gente tem visto, eu acabei de citar o meu exemplo aqui, são os produtos que vêm em substituição, né? Nós temos o controle biológico, com muito sucesso, né? Não só na soja, como no milho, né? O caso da lagarta do cartucho, por exemplo, que é uma outra praga que devasta o milho, quem é produtor sabe, e o uso do controle biológico com a vespinha lá, com a triclograma e com outras, com a tesourinha, são elementos que podem ser utilizados. E também os elementos biológicos, o baculovírus e os demais elementos biológicos. Então, apesar de ainda ser um produto usado em larga escala, há um caminho, há um movimento dos produtores para a utilização desses outros princípios ativos. Por duas razões, viu? A primeira delas
é porque na maioria das vezes são os próprios produtores que aplicam esses defensivos. E ninguém quer lidar com organofosforado porque sabe que é um veneno terrível, né? É um veneno que ataca o sistema nervoso central. Então, o perigo do organofosforado está justamente na aplicação, o maior perigo. Então, aquele produtor que justamente faz uso, ele não quer fazer uso de um veneno de alta periculosidade. Então, ele caminha para alternativas, mesmo que, num primeiro momento, mais onerosas, porque isso é fato. Custa mais caro você combater uma lagarta, por exemplo, com a vespinha do que você usar um organofosforado. Isso vai custar mais caro. Só que ele está fazendo um benefício para a saúde dele, né? De certo modo, e também para o meio ambiente, né? Então, esse caminho, Humberto, é inevitável. É claro que tem que ter um incentivo, eu não digo o incentivo, mas é de desoneração, mas o Estado tem que deixar as coisas acontecerem, né? Se deixar as coisas acontecerem, deixar a iniciativa privada tomar frente disso, certamente as coisas começam a mudar positivamente no agro em relação a isso. Bom, último intervalo aqui no programa, para a gente voltar daqui a pouco com considerações finais e ainda questões que você esteja enviando para a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Até já.